aconteceu com a primeira ferrovia do Brasil? Um decreto presidencial foi assinado para sua conservação. Vamos ao decreto. Decreto número 34.447, a de 30 de abril de 1954. Declara Monumento Histórico Nacional o trecho ferroviário que indica. O Presidente da República, tendo em vista a exposição de motivos que lhe foi dirigida pelos Ministros de Estado dos Negócios de Viação e Obras Públicas e de Educação e Cultura, e considerando a conveniência de assinar-se a passagem do primeiro centenário das estradas de ferro brasileiras, de forma expressiva e que se mantenha na tradição como penhor de reconhecimento das gerações sucessivas à memória dos antepassados, que dotaram o país desse meio de transporte, de tão decisiva significação no desenvolvimento econômico nacional decreta. Artigo 1º. É declarado Monumento Histórico Nacional o trecho ferroviário localizado no recôncavo da Baía da Guanabara, entre o antigo Porto de Mauá e a Parada de Fragoso, no qual, a 30 de abril de 1854, foi iniciado o tráfego público de viação férrea no Brasil. Artigo 2º. A estrada de ferro Leopoldina incumbir-se-á, do alargamento de bitola, atual desse trecho para a locomotiva número 1, denominada Baronesa, da extinta Companhia de Navegação e Estrada de Ferro de Petrópolis. Artigo 3º. A Estrada de Ferro Central do Brasil fará, oportunamente, entrega à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da locomotiva Baronesa, cessando assim a sua guarda e conservação da velha locomotiva número 1. Artigo 4º. A linha ferroviária do trecho Mauá-Fragoso e seus pertences, bem como a locomotiva Baronesa, serão entregues à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para sua guarda e conservação, devendo, quando for julgado conveniente, ser exposta à visitação pública. Artigo 5º. Enquanto não houver dotação orçamentária específica, na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para a manutenção e conservação da linha e seus pertences, e da locomotiva Baronesa, ficarão esses encargos à conta da Estrada de Ferro Leopoldina. Rio de Janeiro, 30 de abril de 1954, 153º da Independência e 66º da República. Getúlio Vargas, Presidente da República. José Américo, Ministro da Aviação e Obras Públicas. Antônio Balbino, Ministro da Educação e Saúde.
A linha foi criada para levar o café produzido no Vale do Paraíba ao cais de Magé e, de lá, de barco ao porto do Rio de Janeiro. Em 1962, o tráfego entre Pacobaíba e Piabetá foi suprimido. Em 1964, foi a vez do trecho de Vila Inhomirim a Três Rios ser desativado, por ser antieconômico. Como está a primeira ferrovia do Brasil atualmente? O cartaz segurado por Luiz Otávio da Silva Oliveira, fundador da ONG, Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, AFPF, durante um protesto silencioso feito em 2014, mostra a situação atual do que restou dessa primeira ferrovia. Houve algumas tentativas de preservá-la. Tudo isso pertencia à Rede Ferroviária Federal até 1998, quando foi entregue à Prefeitura de Magé e ao Instituto do Patrimônio Histórico. O que é tombamento? Tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder público, com o objetivo de preservar, por meio da aplicação de legislação específica. O tombamento é do verbo tombar, cujo significado é derrubar, fazer cair ou cair no chão. Não cumpriu o decreto presidencial número 34.447-A, de 30 de abril de 1954, para a conservação dessa ferrovia. Vamos fazer cumprir o decreto?